Pegada ecológica. Você já ouviu falar nesse termo? Imagino que sim. Se você é uma pessoa alinhada com as questões ambientais, que tem interesse no assunto, é bem provável que você conheça pelo menos um pouco. E a proposta aqui desse vídeo é a gente aprofundar um pouco mais o conhecimento sobre o que é a pegada ecológica, quando que ela foi criada, qual que é a nossa relação com essa pegada ecológica. Então, eu estarei falando sim de problemas, mas a ideia é sugerir soluções aqui também, porque se não tiver solução, aí complica. Meu nome é Miriam Rezende e segue aqui comigo. O que é a pegada ecológica? Ela é a relação que nós, seres humanos, um indivíduo ou um conjunto de indivíduos, nós temos com a área necessária para produzir tudo aquilo que nós precisamos. Então, quando se criou esse termo, ele foi criado na década de 90 por cientistas canadenses. Então, quando se fala pegada ecológica, a ideia é exatamente passar esse conceito de que a gente deixa marcas no planeta, que nós retiramos coisas da natureza, nós retiramos recursos naturais para a gente produzir tudo aquilo que nós necessitamos, e essas ações, elas deixam marcas. Então, cada indivíduo, ele tem sua pegada ecológica, cada lugar no planeta tem a sua pegada ecológica. Existem sites aí que você pode calcular a sua pegada ecológica. Então, certamente o que você vai precisar responder nesses questionários é tudo aquilo que você gasta, que você usa, que você consome. Aí você vai estar avaliando qual que é o nível de marcas que você está deixando no planeta. E quando nós avaliamos essa pegada ecológica, que é medida em hectares, qual que é o tamanho da área que a gente está utilizando, quando a gente vai medir essa pegada ecológica de países muito industrializados, certamente elas são maiores do que países pouco industrializados que não se industrializaram ainda, tá? Então, por exemplo, quando a gente fala de pegada ecológica dos Estados Unidos, da população norte-americana, é uma pegada ecológica muito forte. Então, tudo aquilo que aquela sociedade consome, eles têm que tirar muitas coisas da natureza para serem produzidas. Mas aí, para seguir o nosso estudo aqui sobre pegada ecológica, diferente de sites que fazem perguntas específicas, eu quero que você pense junto comigo, que você reflita o que nós precisamos para viver. É claro que cada indivíduo tem o seu conceito de necessidade, a sua necessidade, mas de forma genérica. Vamos pensar aqui, o que a gente precisa para a gente viver, para a gente sobreviver? Em primeiro lugar, nós precisamos de alimentação, nós precisamos de água, precisamos de abrigo, precisamos de cuidados com a saúde, precisamos de lazer, precisamos de relações sociais, conforto, segurança. Então, eu coloquei esses itens aí como os principais, eles são gerais, eles são genéricos. E quanto mais a sociedade vai avançando, a tecnologia vai avançando, mais itens vão sendo criados dentro de cada um desses setores. Aí se você pensar, eu preciso de alimentação para sobreviver. Mas de que você se alimenta hoje? Então, quando a gente olha a população do mundo como um todo, a gente tem de A a Z. E, infelizmente, a gente tem aquelas pessoas que vivem em condições extremamente precárias, que passam fome, pobreza extrema. Até cada pessoa que tem seu nível de alimentação, até pessoas que se alimentam muito de forma desregulada e consomem alimentos desnecessários. Aí, todos os setores, a gente vai vendo aí esses desequilíbrios. Quando a gente fala, por exemplo, de lazer, tem gente que nem tem lazer, tem pessoas que têm mais ou menos, tem pessoas que têm demais, tem pessoas que cometem extravagâncias aí no seu lazer, fazendo coisas que talvez alguém possa ver como desnecessário, né? Ou seja, cada um de nós tem uma relação diferente com o mundo, com aquilo que a gente consome. E isso está de acordo com as nossas posses financeiras e com os nossos valores também. Então, são as duas questões.
Então, se nós estamos falando de pegada ecológica, do que a gente está retirando da natureza, dessa marca que a gente está deixando no mundo, vale a pena a gente começar a refletir sobre isso aí, que é buscar um ponto de equilíbrio. Se eu estou tirando coisa de mais, se eu estou tirando coisa de menos, para que a gente promova aí um equilíbrio. Mas um ponto que eu considero muito importante para a gente estudar é nós pensarmos onde que nós estamos vivendo hoje e de onde que vem tudo isso que nós utilizamos no dia a dia, tudo que está dentro da nossa casa. Quando eu falo onde que nós vivemos, eu estou separando dois espaços aí no planeta. Eu estou separando cidade e campo, ou áreas urbanas e área rural, como você preferir chamar aí. E por que que isso é importante quando nós falamos sobre pegada ecológica e tudo que a gente está gastando no mundo? Por quê? Existe uma tendência de que a população das cidades, das áreas urbanas, ela aumente no mundo todo cada vez mais. Hoje, na atualidade, mais da metade da população mundial, ela vive em cidades, ela vive em áreas urbanas. No Brasil, já é quase 90% da população vivendo em cidades, vivendo em áreas urbanas, e isso é muita coisa. Agora, o que isso tem a ver com pegada ecológica? Quando nós estamos na vida urbana, na vida de uma cidade, existe uma tendência de que nos nossos comportamentos, na nossa visão de mundo, a gente se afaste cada vez mais da natureza. A gente começa a perder aquela noção de que absolutamente tudo que a gente precisa e que a gente usa vem da natureza. Mesmo que seja um produto industrializado, para a indústria transformar aquilo ali, aquilo teve que ser retirado da natureza antes. Então, a vida ela vai ficando muito agitada, ela vai ficando muito conturbada. E, além disso, se a gente está falando de pegada ecológica, talvez a maioria das pessoas que vivem na cidade, ela não tem consciência de que ela utiliza aquele espaço ali, que ela mora, que ela trabalha, que ela transita, mas o espaço por hectares, né? Porque a pegada ecológica ela está vendo a área em hectares que a gente usa para a gente ter tudo que a gente consome, né? Então a pessoa que está na cidade, às vezes ela não pensa que a área em hectares que ela precisa para ter tudo aquilo que existe na casa dela é um espaço muito maior do que o que ela está vivendo, do que o que ela está transitando, porque a pegada ecológica é isso aí. Qual que é a área necessária para produzir a matéria-prima que fabricou a roupa que eu uso, a matéria-prima que fabricou o automóvel que eu uso, a matéria-prima que são as fontes de energia que está abastecendo os veículos que eu uso, a fonte de energia que traz energia elétrica para onde eu moro, para o meu trabalho. Ou seja, a vida da cidade, a vida urbana, ela está cada dia mais agitada. Então as pessoas vão perdendo essa noção de que tudo vem da natureza. E com isso a nossa pegada ecológica ela vai só crescendo. Os impactos ambientais que a gente causa na natureza, eles estão só aumentando de forma avassaladora. E isso é um grande problema. Então, quando eu te falei aqui que eu ia falar de problemas e soluções, o grande problema é esse. Por quê? Onde que isso vai parar? Onde que vai parar, né? Então, se você está aqui vendo esse vídeo, é porque você sabe que isso é algo que a gente precisa encarar, que a gente precisa resolver. Porque a população mundial hoje, ela é mais de 8 bilhões. É provável que por volta de 2050 a gente chegue a 10 bilhões. Então, mais pessoas, mais pegada ecológica, mais pessoas vivendo em cidades, o consumismo aumentando ainda mais, o planeta não dá conta. O planeta, ele tem recursos naturais que não se renovam e outros que se renovam. E mesmo aqueles que se renovam, não é num ritmo tão rápido assim, da forma com que a gente está consumindo. Então, o que tem sido as consequências desse aumento da pegada ecológica? Vou falar das consequências individuais, sociais e do planeta Terra como um todo. Olha só, nas últimas décadas, no século passado, né, com todos os acontecimentos que tiveram, com as guerras mundiais, com
com a industrialização de vários países, dentre eles o Brasil. A indústria do Brasil ela cresce de forma avassaladora no século passado, século XX. E nós, no Brasil, nós temos uma influência muito grande da cultura norte-americana. Então, o que a cultura norte-americana reforçou muito no mundo como um todo? É uma cultura do consumismo. A vida confortável, a vida de muitos bens materiais, e esse é um assunto extremamente delicado, mas que ele tem que ser compreendido e a gente tem que saber como que a gente vai lidar com isso. Por que isso é um assunto muito delicado? Um país, quando ele se industrializa, ele traz prosperidade sim, o avanço tecnológico, produtos novos, isso traz. O que eu falei lá no início do vídeo? O que são as nossas necessidades? A gente não precisa de alimentação? Então, se a gente não tivesse a evolução tecnológica que a gente tem hoje no campo, o planeta não teria condições de produzir alimentos para tantas pessoas, para mais de 8 bilhões de pessoas. Então, essa evolução tecnológica, essa indústria que se moderniza, ela traz sobrevivência, ela traz alimento. Quando eu falei de saúde também, nossa, quantos avanços na saúde de produtos novos, de cirurgias novas, de métodos novos para curar doenças. Então, tudo isso é importante e é necessário, ok? As questões materiais, é muito bacana quando a gente vê uma pessoa, ou quando isso acontece com a gente mesmo, né, prosperando financeiramente. Isso é bem-estar, isso é segurança. Eu falei que segurança também é um dos itens que a gente busca. Então, se a gente tem condições de construir uma casa bacana, morar num lugar legal, viajar, tudo isso é bom, tá ok, isso é válido. Mas será que para a gente fazer isso, a gente precisa destruir a natureza? E onde que está o ponto de equilíbrio? A gente vai querer sempre mais e mais e mais, sempre, sem fim, isso não tem fim, né? Então, o que eu percebo que tem acontecido? Vou falar dos indivíduos. Os indivíduos que eu observo, os dados estatísticos que eu observo. Quando a gente olha doenças emocionais, não vou nem falar de doença, vou falar mesmo de cansaço, de estresse, de ansiedade. Como que isso tem aumentado nas cidades? Por quê? Por que isso tem aumentado? Mas as conquistas materiais, elas não são a solução, entre aspas? Então, por que está desequilibrado isso aí? Né? E sem contar em problemas mais sérios, emocionais, depressão, suicídio, né? É triste, mas é um assunto que a gente tem que enfrentar, que a gente tem que falar. O que isso tem a ver com o meio ambiente? O que isso tem a ver com pegada ecológica? Isso tem tudo a ver, porque o planeta Terra, ele é de interatividade, tudo se interage. Então, nós não podemos falar, se a gente está falando de evolução da nossa vida, de evolução do planeta, nós não podemos falar de assuntos de forma isolada. Então, quando nós falamos de pegada ecológica, de problemas ambientais, a gente tem que compreender o planeta como um todo, né? Então, veja bem, o que eu coloquei aqui? Os aspectos positivos das questões materiais, dos bens materiais, da industrialização, do crescimento econômico, e os aspectos negativos, que é o desequilíbrio. Então, a gente tem que saber medir isso aí. Então, esses desequilíbrios individuais, eles estão se refletindo na sociedade, que está se refletindo no planeta também. O planeta, ele é considerado como um organismo vivo, como Gaia, e ele está dando as suas respostas. O planeta está adoecido. Como que ele está dando as suas respostas? Através dos eventos climáticos extremos, através das áreas que estão virando deserto, através de água potável que está acabando, de rios que estão secando. Então, onde é que a gente vai parar com tudo isso aí? Né? A gente precisa compreender e entrar num ponto de equilíbrio. Mas vamos falar de solução agora. Né? Eu falei que eu ia falar de problemas e ia propor soluções. Qual que é a proposta de solução que eu tenho para você? Quando eu vejo esses problemas ambientais, e eu sei que muitas pessoas se sentem dessa forma, eu penso assim, mas é tudo muito grande, como que eu vou fazer?
Eu não dou conta de resolver tudo, eu sou apenas um indivíduo. Mas eu posso dar minha contribuição. Então, eu entendo que a solução, ela começa nesse ponto aí, que é o pensar global e o agir local. É a gente cuidar da nossa saúde, do nosso equilíbrio e a gente influenciar pessoas com isso aí. Mas como que a gente vai fazer isso? Eu vou falar de uma forma bem direta e objetiva, né? Ela pode ser detalhada, mas de forma bem direta e objetiva. O que a gente precisa fazer? Precisamos voltar para a natureza. Eu entendo que o caminho, o direcionamento para a gente resolver esses problemas ambientais e a gente proporcionar a nossa saúde individual, a saúde da sociedade, a saúde do planeta, é voltando para a natureza. Ah, mas então, Miriam, você está me propondo, caso você more na cidade, né? Você está me propondo mudar da cidade, sair da cidade e morar no campo? Não necessariamente, embora algumas pessoas tenham feito isso, né? Mas não precisa disso tudo, não. Nós precisamos ousar fazer coisas simples e pequenas, mas divertidas e que conectam a gente. Mas diversão como? Ousar como? Você está me vendo agora, provavelmente no celular ou no notebook, uma coisa assim, bacana, mas não fica no celular o dia todo, não. Não fica na tecnologia o dia todo, não. Faz uma caminhada, olha para o céu. Sua casa tem janela, né? Olha para o céu. Olha para o céu azul, ou olha para o céu nublado, olha para as estrelas, olha para a lua, né? Faz uma, a gente chama de meditação contemplativa, né? Contemplar. Ficar olhando, observar os pássaros, as borboletas, né? Pode parecer bobagem o que eu estou falando, mas eu te juro que não é. Isso revigora a energia da gente, é assim que a gente começa a se conectar com a natureza. E se você puder usar um pouquinho mais, faz uma caminhada num parque, faz uma caminhada num lugar que tem árvores, que você possa ver natureza. Se você pode usar ainda mais, mexa com terra, com planta árvore, plantas ornamentais mesmo, né? Isso revigora e é no passo a passo. Aí você começa a influenciar outras pessoas, você começa a ver que a vida ela é simples e com coisas simples a gente vive bem, a gente vive de forma equilibrada, tá? Então, isso que eu estou falando com você, eu encaro como questões muito sérias, muito importantes e eu desejo de coração que esse vídeo tenha acrescentado algo bom para você. Se gostou, curte, faça inscrição, continue aqui comigo. Até mais!